Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção em nome de Jesus na palavra de Deus. Deus é fiel e tem direção para a nossa vida. Já falei para você? Vou falar de novo. Consagre o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus, porque Ele está tomando conta de cada situação. Nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus, diante de cada situação, diante de cada condição, em nome de Jesus. Então, consagre o seu dia nas presenças do Senhor. Irmãos, o que eu quero falar hoje, quero trazer a palavra de Deus para nós hoje, é: escuta a voz de Deus. Aprende a escutar Deus falando. Escuta a voz de Deus. Olha só. Então, o Senhor, Gênesis 12, 1, perdão. Gênesis 12, 1, 1 Reis 17, 2, depois 2, 3, 4 até o 9, tá? Vou pular aqui, né? Mas é isso. E João 10, 27, João 14, 26, tá bom? Vamos lá? Ó. Então, o Senhor veio a Abrão. Não era Abraão ainda, era Abrão, né? Não tinha mudado o nome, tá bom? Então é Abrão. E lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Meu irmão, presta bem atenção. O Abraão não estava escutando uma voz da carne dele, ele não estava escutando a voz do diabo, ele estava escutando a voz de Deus. O que eu quero trazer para nós? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo o nosso dia e muitas vezes surgem situações, vou falar situações do dia a dia. Surge lá um negócio, surge lá uma situação. E aí Deus dá uma orientação para nós: não entra nesse negócio. Aí, meu irmão, eu fico lá achando que é a minha carne. Eu acho que eu vou perder se eu não pegar aquele negócio, se eu não fechar aquilo, se eu não fazer aquele combinado. Meu irmão, Deus falou para não ir, não vai. Deus falou para ir, vai. O que nós precisamos entender? Escuta a voz de Deus. Olha só. Logo depois ele falou assim: ó, eu tenho responsabilidade com você, viu, Abraão? Ó, eu vou fazer de você um grande povo, vou te abençoar, vou te engrandecer, você vai ser uma bênção. Ó, eu tenho mais responsabilidade com você. A quem for te abençoar, quem abençoar você, eu vou abençoar, mas quem quiser te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, vou pôr a mão lá. O que ele quis dizer? Ó, filho, eu tô cuidando de você, tenho responsabilidade com você e tô te dando todo o respaldo. Escuta o que Deus está falando, em nome de Jesus. Escuta o que Deus está falando. Deus está falando, escuta. Mas o que eu quero trazer para nós não é um apavoro, é aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua carne e a voz do diabo. Sabe o que acontece? Surgem situações. Será que é a voz de Deus? Será que é a voz da minha carne? Será que a minha carne... Irmão, presta atenção. A gente vai pedir pão, Deus não vai nos dar pedra. A gente vai pedir peixe, ele não vai nos dar serpente. O que nós precisamos entender? Diante da circunstância, diante das condições, fique esperto no que Deus vai falar. Fica atento na voz dele, para que você saiba diferenciar. Não, isso aqui é a minha carne, que está doidinha por aquele negócio, que é aquela situação, é a minha carne. Ah, não, isso aqui é a voz de Deus, vou obedecer. Tem esse entendimento, porque vai chegar uma ocasião que vai surgir várias situações e eu preciso escutar o que é voz de Deus, o que é voz do diabo, o que é voz da carne. Você lembra lá? Jesus, ele estava lá
ele estava lá no deserto. O diabo não falou uma coisa ruim para ele. Ele não estava com fome? O que o diabo falou? Ó, transforma essas pedras aqui em pão. Se tu és filho de Deus. Aí Jesus falou: não, nem só de pão viverá o homem. Irmão, tem situação que nós vamos perceber. Em todas as situações, Deus nos dá a graça e fala conosco, mas eu preciso concentrar na voz dele. É por isso que a gente entra na presença dele e busca a realização de estar na presença dele, porque vai chegar o dia da adversidade e nós estaremos no lugar certo. Vai chegar o dia da aprovação e nós estamos no lugar certo. Mas será que eu faço isso? Para onde que eu vou? Para que lugar eu vou? Aí Deus vai falar bem clarinho. Aí eu sei que não é a minha carne, eu sei que não é o diabo, é a voz de Deus, e ele vai falar de uma maneira que eu e você entendamos em nome de Jesus. Concentra na voz de Deus. No versículo 4 fala assim, ó: então Abraão obedeceu a voz do Senhor. O irmão enfrentou um monte de desafio, lutas, e um monte de coisa aconteceu, mas estava debaixo da ordem de Deus. Fica debaixo da ordem de Deus. Escuta a voz, concentra em escutar e discernir o que é voz de Deus, o que é a sua carne, o que é a minha carne, em nome de Jesus. Olha só, vamos continuar aqui. O Reis, 1 Reis 17, 2. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e saciava sua sede nas águas do ribeiro. Olha só, vou ler aqui para ser mais breve, né? Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: apronta-te, vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Você está entendendo aqui? Olha que coisa fora do comum. Primeira coisa, por que Deus fala para ele, ó, vai lá para o ribeiro, fica em tal, Deus deu a localização certinho, ó, depois disso veio a palavra depois disso a palavra de Yahvé, o Senhor, né, veio a Elias lhe ordenando: retira-te daqui e vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite. Ó, vai para leste, vai para o ribeiro de Querite, fica lá quietinho. Irmão, ele tinha acabado de profetizar que não ia chover naquela terra. Aí Deus, ele fez o que Deus mandou, não fez? Deus garantiu a vida dele. Ah, mas tem desafio? Tem, claro que tem. Nós estamos no mundo. Quando nós estiver lá no céu, vai ser só bênção. Só louvor a Deus, as ruas de ouro, de diamante, tudo mais. Vamos estar lá. Agora, enquanto nós estamos aqui, vamos louvar a Deus e aprender a escutar a voz do Senhor. Olha só, o que ele falou? Ó, refugia-te lá no ribeiro de Querite. Fica lá pertinho. Você vai beber da água de lá, por quê? Não ia ter mais chuva, certo? Não ia chover. Não choveu durante 3 anos e 6 meses. O povo ficou num período. Por que aconteceu isso? O povo ficou na seca lá. Era um juízo de Deus. O povo estava saindo fora da presença do Senhor. O rei da época, o Acabe, era um idólatra. A mulher dele era outra doidona. E então, né, ela ameaçou o Elias: ó, vou te matar. Você matou, vou te matar tudinho, que vou matar você. Irmão, Deus mandou ele se refugiar. Escuta a voz de Deus. Se Deus nos mandar refugiar, vai. O que ele falou? Refugiar o quê? É fugir, é correr. Sai daí em nome de Jesus. Escuta, aprende a escutar a voz de Deus diante de cada situação. Ó, aí secou lá a água do ribeiro. E será que Deus esqueceu de mim? Não, querido, não esqueceu não. Ó, eu vou te ordenei uma viúva que te sustente. Vai lá para Sidom agora. Primeiro o rio está lá em Querite, aí Querite, leste de Jordão, aí depois, então veio a palavra do Senhor: apronta-te, vai para Sarepta, que pertence foi para Sarepta, do território de Sidom. Irmão, Deus mandou uma viúva sustentar ele chegou lá, a mulher ia comer, ia morrer. Mas ele orou lá e teve um milagre. Por quê? Porque escutou a voz de Deus. O que eu quero trazer para nós? Aprende a escutar o que Deus está te falando. Às vezes você vai entrar numa fria, não vai não. Deus não mandou fugir? Mandou se refugiar, não mandou? Então vai lá, se refugia. Deus mandou sair da terra da onde o Abraão estava, não foi?
Ele falou assim, ó, sai daí da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Aí o que aconteceu? Ele foi. O que aconteceu com ele? Deus abençoou, fez uma grande nação e as coisas aconteceram. Teve lá o Isaac, antes teve um monte de coisa que aconteceu, mas ele obedeceu à voz de Deus. Escute, o que eu quero falar, aprenda a escutar o que Deus está te falando. Aprenda a escutar, se ele está falando, é desafiador? É desafiador. Ele estava lá quietinho com a família dele, tal e tudo mais, perto do pai dele, mas tinha um monte de coisa errada lá, idolatria, um monte de coisa, mas obedeceu à voz de Deus. Deus falou de maneira clara e ele entendeu. Deus falou de maneira clara, objetiva, e ele entendeu o que nós precisamos fazer, obedecer, escutar a voz de Deus diante de cada situação. Irmão, Deus vai nos falar. Se chegar provação, se chegar luta, tempestade, ele vai dar as coordenadas de maneira antecipada. Você acha que Deus não vai falar comigo e com você? Ó, filho, tá acontecendo um vendaval aí, mas fica seguro. Deus vai dar as coordenadas, vai para tal lugar. Quantas viúvas deveria ter naquela cidade? Quantas mulheres viúvas deveriam ter naquela cidade com um filho lá e tal? Um monte, não era? Por causa da seca e tudo mais, a coisa que estava acontecendo, o juízo de Deus sobre a terra. Irmão, quando vier o juízo de Deus sobre esta terra, Deus nos dá a direção. Ah, Deus vai fazer. Ele vai dar a direção. Não apavora, não. Fica com medo, não. Tá com medo do quê? Tá apavorado com o quê? Não apavora. Creia na graça e na bondade de Deus. Ele falou e tá cuidando. Aí o Elias obedeceu. Foi lá, teve milagre. Aí fala assim, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. De novo esse versículo, né? Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém pode arrancar da minha mão. Irmão, fique em paz enquanto nós estamos aqui nessa terra. Esse corpo pode até perecer, mas nós precisamos entender que nós temos a vida eterna. Ah, eu vou passar a sofrer na vida toda? Não, irmão, não passa sofrendo. Jó passou sofrendo a vida toda? Não, escutou a voz de Deus, louvou a Deus mesmo na luta, mesmo na provação e viu o milagre, viu as coisas acontecer. Você vai apavorar? Não apavora não, querido. Não apavora não. Escute a voz de Deus em nome de Jesus. Escuta o que Deus está te falando. O que ele falou? As minhas ovelhas. Você não é ovelha do Senhor? Escuta a voz dele. Diante de cada situação, ele falou, o quê? Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as pode arrancar da minha mão. Olha, alguém vai nos arrancar da mão de Deus? Não vai. Aí, ao longo do processo, quem já entrou na nossa vida? Espírito Santo. Ele fala o quê? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu irmão, presta bem atenção, o Espírito Santo vai ensinar como fazer. Ó, você vai lá para o rio, pro Querite, fica lá, o rio tá lá, aí secou o rio, agora você vai lá pra viúva, vou te ordenar lá, ó, a viúva tal, a casa tal, no lugar tal. Irmão, Deus deu as coordenadas, fique em paz que Deus vai dar as coordenadas, o Espírito Santo vai nos ensinar o que fazer, na hora que fazer e como fazer. A gente não leu ontem que ele vai dar a ministração no João 10:16? Que ele falou, a partir do 16, está lá no, acho que 19, se eu não me engano, 19, 20, começa no João 10:16. Ele não falou que o Espírito Santo vai ministrar o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer? Fique em paz, querido, em nome de Jesus. A gente precisa tomar posse da palavra, porque muitas coisas vão surgir. O que me garante? O que te garante? É você? É a sua força? É o seu recurso? É suas amizades? Ô, querido, não vai nessa não. É o nosso Senhor que nos garante. E bora orar em nome de Jesus. Deus querido e amado, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, papai. Eu peço a ti, enche a nossa vida da tua presença e debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Nos dá sabedoria para escutar, meu Deus, a tua voz e a tua direção diante de cada condição. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, vem ungindo, vem abençoando, manifestando do teu poder e a tua graça. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Pai, ó Deus,
No meio disso tudo, nós queremos ouvir a sua voz, dispensar a ideia do diabo, a sugestão da carne, a sugestão do diabo, em nome de Jesus. Deus, nós queremos a voz do teu Espírito Santo, a voz da tua palavra falando conosco, em nome de Jesus. Eu peço, visita cada um que está comigo, livre do mal, livre da obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus, Deus te abençoe.